Boa tarde, pessoal. Tudo bem com vocês? Estamos novamente numa aula de estatística aplicada. E hoje o tema é estatística, teste de hipóteses para proporção na prática. Bom, como a gente já viu uma teoria de teste de hipóteses, nós vamos agora partir para um teste de hipótese específico, que é para o caso em que a gente tem uma formulação hipotética sobre uma proporção populacional, né? A proporção de defeituosos é de, no máximo, 1%. Então, será que isso é verdade? Aí a gente vai, coleta uns dados, né? Faz uma amostra, coleta uma amostra, e com base na amostra a gente decide se isso é razoável ou não. Aí diz, a maioria dos eleitores são favoráveis ao certo candidato, né? Será que isso é verdade? A gente faz uma coleta de dados amostrais, de preferência aleatória, e com base nesses dados a gente decide, será que realmente a maioria dos eleitores são favoráveis? A gente vai rejeitar ou não a hipótese de que isso seja verdade, né? Então, como a gente já tem uma teoria estatística sobre teste de hipótese já consolidado, em duas aulas a gente viu uma introdução a teste de hipótese, nós vimos é, os procedimentos básicos para se realizar um teste de hipótese, né, incluindo o teste para a média, quando a variância era conhecida, onde a variância populacional era conhecida. Então, a gente já viu esses exemplos, fixando o nível de significância, obtendo região crítica, mudando o nível de significância, obtendo nova região crítica, a gente já viu. E, finalmente, a gente já tem um conceito que é muito importante, que é o de valor P, ou nível descritivo do teste, onde basta calcular ele e para qualquer nível descritivo ou valor P menor do que o nível de significância fixado, ou seja, se ele for suficientemente pequeno, nós rejeitamos a hipótese número. Ou, de outra forma, para todo alfa maior ou igual que um valor P, nós rejeitamos a hipótese número. Caso contrário, não rejeitamos a hipótese número. Então, tudo isso nós já devemos ter em mente, né? Já devemos conhecer bem, certo? Para tomar decisão. E agora vamos ver o caso da proporção. Okay? Então, a gente vai ter um problema 1, problema 2, a gente vai inverter a ordem das nossas aulas. Geralmente, a gente partia da teoria para depois ir para o exemplo. Agora, a gente vai do exemplo, do problema, e a parte teórica eu vou deixar para aqueles que tiverem o desejo de conhecer com detalhes as fórmulas, porque a gente não vai se ater a memorizar fórmulas, e sim a saber organizar os dados, né, as informações e aplicar a teoria, né, para resolver o problema. Okay? Então, vamos para o problema 1 nesse momento. Então, é o seguinte, vamos considerar P a probabilidade de sair cara de uma certa moeda. Então, a gente lança 14 vezes a moeda e obtém-se 10 caras. Então, a gente pergunta, há evidências de que essa moeda é honesta ao nível de 5%? Quando a gente fala ao nível de 5%, esse nível está se referindo ao nível de significância do teste, né? Ou seja, aquele nível de significância denotado por alfa, a probabilidade de rejeitar H0, dado que H0 é verdadeiro, quando a hipótese nula é verdadeira. Então, esse é o nível de significância que a gente chama ao nível de 5%. Resolva este problema através de um teste de hipótese, né? Então, é bem simples, né? Nós temos uma moeda com probabilidade P de sair cara, lançamos 14 vezes e 10 vezes ocorreu cara. Será que isso evidencia ou não que a moeda é honesta? Então, este é o nosso problema. Para resolvê-lo, vamos já partir aqui para as nossas anotações, o Open Book. Vamos ver aqui. Então, nós temos, voltando aos dados,
P, probabilidade de sair cara. Probabilidade de sair cara. Ok? O N, quanto é o N, pessoal? Tamanho da amostra. Eu perguntei para vocês. Nick, Samuel. Qual é o tamanho da amostra? 14, exatamente, Samuel. Então, lançou-se a moeda 14 vezes. Então, o tamanho da amostra é 14. X é o número de sucesso. X é o número de sucesso. Quanto é X? Número de sucesso na amostra. Observando aqui, número de sucesso. Dentre 14 lançamentos da moeda, quantos sucessos ocorreram? Vamos lá. Vamos lá, Rick. Vamos na competição aqui. Então, 10 caras. Consequentemente, qual a proporção de caras? A proporção observada de sucesso, chamada de P barra OBS. Qual a proporção de caras? Como é que eu calculo? Proporção de caras na amostra. Como eu calculo? Diga aí, Rick. Estou aguardando. Bom, é o quê? O total de sucesso, 10 sobre 14, exatamente. Total de sucesso dividido pelo total de repetições do experimento, tamanho da amostra. Então, é 10 caras sobre 14. E dá quanto, hein? Vou ver aqui. 0,71. 71%. Então, 71% das vezes, né, ocorre cara nesse experimento. Ok? Então, será que, né, a hipótese de investigação, qual é? A hipótese do experimento de investigação que nós temos interesse. Hipótese de investigação é o quê? É o que P, a probabilidade de sair cara, é igual a quanto? O que você quer investigar? Será que a moeda é honesta? Moeda é honesta? É o que você quer investigar, testar. Moeda é honesta? Como é que eu escrevo essa hipótese, se a moeda é honesta? Esse questionamento. Como eu posso fazer? Como é que eu posso fazer? Escrever isso matematicamente, né, se a moeda é honesta. Ó, é se a proporção, né, na população de caras é igual a quanto?
igual a meio, 0,50. Se a moeda é honesta, tá? 50% das vezes eu espero que ocorra cara, né? Se ela é honesta, e 50% coroa. Então, essa é a hipótese de investigação. Para testar essa hipótese de investigação, eu vou aplicar um teste o quê? Bilateral, um lateral à direita ou um lateral à esquerda. A hipótese nula vai ser o quê? Que a proporção de caras é igual a 0,50. Contra uma alternativa de teste o quê? Bilateral, um lateral à direita ou um lateral à esquerda. Se eu quero testar se ela é honesta, a proporção de que seja honesta é de 50%. Caso contrário, se ela não é honesta, a proporção deve ser o quê? Diferente do que de 50%, maior do que 50% ou menor do que 50%. Qual dos três tipos de teste que a gente pode utilizar, aplicar? Pode não, deve. Diga aí, por favor. Rick, Ren, Samuel, bilateral, um lateral à direita ou um lateral à esquerda. Se, não, se é igual a 50, ela é honesta. Em caso contrário, dizer que não é honesto seria o quê? Bilateral, exatamente. Então, é bilateral. Porque tanto faz a proporção ser maior, aí ela vai ser, não vai ser honesta, ou menor, né? Aí não vai ser honesta. Então, P diferente de 0,50 no teste bilateral. Então, essas são as etapas. Você coleta os dados do problema, né? Vai anotando as informações do problema, observa o que tem na amostra, né? Apesar que isso pode ser considerado como uma penúltima etapa, calcular a estatística de teste na amostra. Isso aqui é a proporção observada e a estatística de teste na amostra. Qual é a estatística de teste? É a proporção amostral, é uma estatística. Qual é o parâmetro? É a proporção populacional P, que a gente está supondo ser 50%. Caso contrário, ser diferente, porque aí a moeda deixa de ser honesta, tanto assumindo proporção maior do que 50%, quanto menor do que 50%. Ok? Então, a ideia agora é aplicar o teste de hipótese para obter a região crítica. Então, vamos aqui. Vamos lá. Deixa eu ver aqui um recorte. Não deu certo. Um minutinho. Não consegui fazer. Bom, então eu vou apagar tudo mesmo. Então, o teste é H0, a proporção é igual a 50%, quanto a alternativa ser diferente. O nível de significância foi quantos por cento? 5%. Eu vou reescrever aqui. H0, a proporção igual a 0,50. Quanto a alternativa de ser diferente. Ser diferente. Como o nível alfa é 5%,
Então, a ideia é a seguinte, nós temos aqui, a gente vai trabalhar com a proporção amostral, com estatística de teste, a proporção amostral. Qual a distribuição da proporção amostral para uma amostra suficientemente grande? Ou para quando P igual a meio, já é uma, e mesmo uma amostra não sendo muito grande, quando P igual a meio, a aproximação pela normal já é boa. Devemos lembrar dessa aula da parte de distribuição amostral da proporção, né? Quando a amostra é suficientemente grande, a proporção amostral se aproxima de uma distribuição normal. Por outro lado, mesmo quando a amostra é pequena e P, a probabilidade de sucesso é próxima de meio, a aproximação pela normal já é muito boa. Então, a proporção amostral segue distribuição normal, com média sobre H0, tá? Que é P0. Então, 0,5. E variância, a variância da Bernoulli, que é P vezes 1 menos P, meio vezes meio, a variância da Bernoulli, dividido por N. O N é 14. Então, a gente vai trabalhar com essa distribuição da proporção amostral, que é a estatística de teste, é a proporção amostral. Tá? Então, essa aqui é baseada em teoria estatística, eu defino quem é a estatística de teste, é a proporção amostral. Em que distribuição? Normal, com a média sobre H0, que é P0, tá? E a variância P1 menos P sobre H0 sobre N. Então, isso aqui já devemos conhecer a teoria estatística. Tá? Com base nisso, nós vamos construir a região crítica, uma vez fixada o nível de significância. Tá? Então, como tem distribuição normal, na escala original de P barra tem distribuição normal. Então, a gente faz aqui um gráfico, a média de P barra fica aqui no centro, sobre H0 é 0,5, 0,50, 50% de probabilidade de cara. Como o teste é bilateral, nós podemos observar o seguinte: realizada uma amostra aleatória, coletada uma amostra aleatória dessa estatística, tá? Se H0 é verdadeiro, ou seja, se a proporção de caras é igual a 0, é 50%, nós esperamos que a proporção amostral caia em torno de 50%, muito próximo de 50%. Tá? Se a verdadeira proporção de sucesso de caras é 50%, esperamos valores em torno de 50%. Caso contrário, se ela é maior, por exemplo, a partir de um ponto aqui à direita, eu vou chamar de P barra crítico 2, porque eu vou ter dois pontos críticos para a região crítica, P barra crítico 2. A partir desse ponto para mais, eu começo a desconfiar que a verdadeira proporção de caras, de sucesso e caras, proporções maiores do que esse P barra crítico 2, eu começo a desconfiar que a verdadeira proporção de sucesso é maior do que 50%. Da mesma forma, eu desconfio pelo lado esquerdo, ou seja, a partir de um ponto crítico, eu vou chamar de P barra crítico 1, a partir de um P barra crítico 1, para menos, eu começo a desconfiar que a verdadeira proporção de sucesso é menor do que 50% nessa região. E a probabilidade de dizer que não é 50%, tanto para cima quanto para baixo, é alfa, quando H0 é verdadeiro, que é a probabilidade de cometer o erro tipo 1, rejeitar H0 quando H0 é verdadeiro. Então, como as duas áreas, nível de significância e a probabilidade de rejeitar, dado que H0 é verdadeiro, a região crítica é acima de P barra crítico 2 ou abaixo de P barra crítico 1. E aí a soma das probabilidades para do erro tipo 1 tem que ser alfa. Consequentemente, é alfa sobre 2 para um lado, que é igual a 5% dividido por 2, dá 0,025, 2,5% para um lado e 2,5, 0,025, que é 2,5
2,5% para o outro lado, somando dá 5% da probabilidade do erro tipo 1, do nível de significância do teste. Então, a gente tem que encontrar quais esses valores críticos, né, o P barra crítico 1 e o P barra crítico 2, para a gente determinar os limites e a partir dos quais, sendo maiores que P barra crítico 1 ou menor do que P barra crítico 1, aliás, P barra crítico 2 ou menor do que P barra crítico 1, nós rejeitamos a hipótese nula em favor de H1, ou seja, dizendo que a proporção de sucesso é diferente de 50% e, em termos práticos, dizer que a moeda não é honesta. Por outro lado, se não cair na região crítica, nós aceitamos a hipótese de que a moeda é honesta. Bom, como a distribuição P barra tem distribuição normal, né? P barra tem distribuição normal, com média P0, que é a média sobre H0, e variância P0 vezes P0, que é a probabilidade de fracasso, e por N. Como tem distribuição normal, nós podemos padronizar essa distribuição, né? Essa distribuição da normal. Então, nós podemos transformar a média central de 50% menos a média sobre H0, que é 50%, vai dar zero. Né? É 50% menos a média sobre H0. Quem é a média sobre H0? 50%. Então, 50% menos 50% é zero. Então, a média, na escala padronizada, é zero. Né? Aqui vai ser a escala da normal padrão. Média zero e variância 1. Esse P barra crítico a gente vai padronizar. E aí ele vem para a escala padronizada como sendo o Z crítico 2. Aliás, Z crítico 2. Esse Z crítico 2 é o P barra crítico 2 na escala Z-score, né? Do Z-score da escala da normal padrão, na escala 0,1. Então, Z crítico 2. Quem é esse Z crítico 2? É o P barra crítico 2, P barra crítico 2, menos a média sobre H0, que é 50%, dividido pelo desvio padrão. A raiz de 0,5 vezes 0,5 é 0,25. Eu vou colocar aqui 0,25. É meio vezes meio, 50% vezes 50%, dividido por N. Tudo isso é raiz de N. Esse é o Z crítico 2. Da mesma forma, o P barra crítico 1, ele vem um Z-score. Ele vem para uma escala Z crítico 1, que é o score na escala 0,1, na escala da normal padrão 1. Quem é o Z crítico 1? É o P barra crítico 1, P barra crítico 1, menos a proporção sobre H0, 0,50, dividido pela raiz do desvio padrão da proporção amostral, 0,25 sobre 14. Raiz disso. Então, esse é o Z crítico 1. Né? E as probabilidades mantêm-se. Né? A probabilidade de Z ser maior do que Z crítico 2, Z maior do que Z crítico 2 é essa região aqui. E a probabilidade é essa área aqui. 0,025. Essa área aqui. E a probabilidade de Z ser menor do que Z crítico 1, a região Z crítico menor do que Z menor do que Z crítico 1 é essa área, região de vermelho. E a probabilidade é essa área aqui. 0,05. Feito isso, a gente tem que encontrar o valor de Z crítico 1. Z crítico 1. E o valor do Z crítico 2. Z crítico 2. Ó, se a gente está na escala da normal padrão, a gente pode usar a tabela da normal padrão acumulada. Então, dada a probabilidade acumulada de Z ser menor que Z crítico 1,
C de 0,025, que é 0,5, não é 0,5, senão seria 5% acumulado. É 0,25. Então, eu vou procurar no corpo da tabela, dada a probabilidade, me deu ponto. Então, procurando no corpo da tabela, 0,25. E aí eu obtenho um ponto crítico. Então, vamos lá? Tabela da norma 0,25. Nós já até sabemos qual é esse valor, mas para praticar, a gente vai usar a tabela. Vamos aguardar ela abrir. Demorando um pouquinho. Está querendo aparecer? Aparece a tabela. Aparecer. Então, vamos no corpo da tabela procurar por 0,25. Veja que ela está abaixo de zero, então é um ponto negativo. Aqui estão os pontos, ó, nessa primeira coluna são positivos. Mas o Z é um ponto crítico do lado esquerdo de zero, é negativo. Então, vamos para o lado negativo aqui. E no corpo da tabela, 0,025. Então, por exemplo, aqui, ó, 0,0262, está perto. 0,025, 0, ó, igual. 0,025. Então, nessa linha, é 1,9, menos 1,9. Menos 1,9, subindo a coluna, menos 1,9, subindo a coluna, segunda decimal é o 6, menos 1,96. Então, Z crítico 1 é menos 1,96. Então, esse Z crítico 1 é menos 1,96. Bom, por simetria, o Z crítico 2 é 1,96, pela simetria da distinção normal, 1,96, tá? Ó, se eu tenho o valor de Z crítico 1 e Z crítico 2, tá? Então, eu isolo a proporção crítica 1 e a proporção crítica 2 e obtenho os pontos críticos, proporção crítica 1 e proporção crítica 2. Né? Lembre-se que, se isso aqui fosse o intervalo de confiança, nós teríamos quantos por cento dentro do intervalo de Z crítico 1 e Z crítico 2? Ora, se é 2,5 para um lado, 2,5 para outro, fica 5% fora. Consequentemente, é 0,95 no meio, as probabilidades entre os pontos, crítico 1 e crítico 2. 95% lembra o intervalo de confiança 95%. Aí lembramos que 90% o ponto é 164, o ponto crítico. 90% de intervalo de confiança é 164. 95, 196. Está aqui, ó. Menos 196, 196. 99%, 2,57. São pontos bastante utilizados, né? Dadas as probabilidades de 90%, 95, 99, os pontos simétricos são 164, 196, 257. Ok? Então, voltando aqui, em busca das proporções crítica 1, a proporção crítica 1, isolando, ó, proporção crítica 1 é igual a Z aqui. Isso aqui é a padronização, igual a Z crítico 1. Então, isolando a proporção crítica 1, vai ficar aqui. Só para Z crítico 1 é igual a proporção amostral crítica 1 menos 50% dividido por raiz de 0,25, que é 50% vezes 50%, dividido por 14.
Ó, isolando aqui a proporção crítica 1, fica aqui a proporção crítica 1 é igual. O Z crítico 1 multiplicado pelo desvio, vezes o desvio, lembra muito a fórmula do erro de amostragem, que é o Z vezes o erro padrão da estatística de fé. Z crítico 1. Menos 50% vai passar positivo aqui para o outro lado. Então, 50% mais o Z crítico. 50% mais o Z crítico. Isso aqui é como se fosse um limite, né? Vai aparecer. Então, vamos substituir 50%. O Z crítico 1 é do lado esquerdo, ó, é menos 1,96. Então, menos 1,96. Isso parece um limite inferior de intervalo de confiança. Vezes raiz de 0,25 sobre 14. Na mesma, então, isso vai ser igual, fazendo as contas, 50 menos 1,96 vezes raiz de 0,25, 0,25 dividido por 14. Isso é igual a 0,238. 0,23880. Então, a proporção observada, crítico 1, crítico 1 é de 23,80%. 23,80. Vamos marcar aqui. Da mesma forma, a gente obtém o valor do P barra crítico 2. P barra crítico 2, a gente vai perceber que o Z crítico, né, vai ser o lado positivo. Então, P barra crítico 2, vamos ter que passar para uma outra folha aqui. Então, vamos apagar aqui alguma coisa. Então, o Z crítico 2 é a padronização do P barra crítico 2. P barra crítico 2 menos a proporção sobre H0, que é 50%, dividido pelo desvio padrão. Vamos colocar aqui o desvio padrão, é raiz de 0,25 dividido por 14. Isso aqui talvez a gente precise depois, eu vou já calcular aqui, deixar guardado. Raiz de 0,25 dividido por 14. Então, é 0,1336. 0,13, na aproximação, 0,1336. Né? Então, isso aqui tem que P barra crítico 2 é o quê? É a média sobre H0, a gente pode observar que vai ficar nesse formato. É como se fosse o limite superior de um intervalo de confiança. Só que no lugar da proporção amostral, é a média proporção sobre H0, que é os 50%, mais o Z crítico 1 vezes o desvio padrão, ou erro padrão, da proporção amostral, 0,25 sobre 14. Então, a proporção crítica 2 é igual. O Z crítico 1, quem é? 1,96.
0,50. Isso aqui, 1,96. Então, vamos um pouco mais embaixo. Então, P barra crítico 2 igual a 50% mais 1,96 vezes raiz de 25 vezes não, dividido por 14. Dá 0,7619. 0,7619. Então, essa é a proporção crítica 2. Certo? Eu não vou escrever aqui com detalhes para a gente não demorar muito nos textos, mas aí a gente tem, né, vamos então, resumir, né? Então, vamos resumir o que nós encontramos. O P barra crítico 2 vou só enxugar aqui as informações. O P barra crítico 2 vamos apagar isso aqui. Aqui. Então, P barra crítico 2, 0,7619. O P barra crítico 1, a gente pular nos slides anteriores, 0,2380. 0,2380. 0,2380. 0,2380. E a proporção observada na amostra foi quanto? Está dentro ou fora da região crítica? A gente viu no primeiro slide que a proporção observada na amostra foi de 0,71. 0,71. Está dentro ou fora da região crítica? Rick e Samuel. Está dentro ou fora da região crítica? 0,71. Dentro ou fora da região crítica? 71%. Fora da região crítica. O 71% tem que estar abaixo, está acima dos 50%. Central é 50%, e aqui vai estar o 71%. É o P barra observado. Igual a 0,71. 71%. 71%. Então, rejeita ou não rejeita a hipótese nula? Rick e Samuel, respondendo juntos. Rejeita ou não rejeita a hipótese nula? Não rejeita. Como não pertence à região crítica, então não rejeita. Não rejeita H0. Consequentemente, a moeda pode ser dita honesta ou não honesta? A moeda é honesta? Sim ou não? É honesta? Honesta, Rick. E é sim, honesta. Pronto. Então é interessante que a gente observou 71% de cara e aparentemente 71%
aparentemente é bem diferente do que 50%, né? A gente poderia dizer que ela não é honesta se fosse a olho nu. Mas realizando o teste de hipótese, aplicando toda a técnica estatística, a gente percebe que com uma probabilidade de cometer o erro de 5%, ou seja, de rejeitar, dizer que não é honesta, quando ela realmente é honesta, a gente não rejeita a hipótese nula, né? Tá? Então, não rejeita. Então, pode-se dizer que a moeda é honesta. Clica, moeda é honesta. É honesta. Nós poderíamos também trabalhar com intervalo de região crítica na escala padronizada, na escala Z, na escala da normal padrão, né? Nós temos aqui o Z crítico 2, Z crítico 2, como sendo 1,96, né? 1,96. Bom, a região crítica na escala padronizada é qualquer valor acima do Z crítico 2, de 1,96, certo? Maior do que 1,96 ou menor do que menos 1,96. Tá? Falta para a gente comparar o quê? A estatística de teste padronizada, P barra observado, na escala 0,1, na escala da normal padrão, ou no Z-score. Tá? Note que, então, ou a gente calcula o Z observado. O Z observado nada mais é que a estatística na escala 0,1 da normal padrão, né? Que é o P barra observado, menos a estatística, a média sobre H0, que é 50%, dividido pelo erro padrão. Aquele erro padrão que eu já calculei, ó, 0,1336, o erro padrão. 0,1336, que é a raiz de P, que multiplica o menos P dividido por N. A raiz disso tudo é sobre H0, né? A proporção P, 0, que é 50% vezes 50% dividido por 14. Deu 0. Então, o Z observado deu quanto? Dá quanto? A proporção observada é 71%, menos 50% dividido por 0,1336. Então, Z observado é igual a 71 menos 50, 21. 21 dividido 0,1336. 1,57. 1,57. Usei observado. Um ponto positivo, 1,57. Bom, essa é a proporção observada na escala padronizada. E esse Z observado é 1,57, ele fica o quê? Aqui. Então, esse P barra observado aqui, ó, ele vem para a escala padronizada e cai bem aqui. Então, isso aqui é o Z observado. Igual a 1,57. Aí eu pergunto, o Z observado está dentro ou fora da região crítica? Dentro ou fora da região crítica? Fora. Do mesmo jeito que a proporção observada está fora, o Z observado também vai estar. Só muda a escala, tá? Então, o procedimento é o mesmo, né? Só muda o fato de um estar na escala original e o outro estar na escala padronizada. Todas as duas regiões críticas são válidas para tomar a decisão.
Então, é honesta também. Tá? E aí vocês trabalham com qualquer uma das duas. Tá? Então, não sei se não estou lembrado aqui se o problema pede. Resolva esse problema através de teste de hipótese. Tudo bem. Mas eu poderia resolver esse problema trabalhando com o valor P, né? Porque se eu mudar aqui o nível de significância de 5%, aqui, quer dizer, como eu não rejeitei, se eu diminuir o nível de significância, esse ponto crítico aqui, ele vai mais para a direita, porque a área, a probabilidade vai diminuir a área. E aí esse ponto está aqui à esquerda, ele vai ficar mais distante ainda do ponto crítico, porque esse ponto crítico 2 ele vai mais para a direita e o 1 vai mais para a esquerda. Então, vou continuar não rejeitando. Então, se eu diminuir o nível de significância, eu vou continuar a não rejeitar. Agora, poderia acontecer o contrário. Se eu rejeitasse a hipótese, um certo nível de significância, por exemplo, alto, de 5%, e depois que eu diminuísse para 1%, eu poderia deixar de rejeitar e começar a não rejeitar. Okay? Poderia mudar. Então, seria interessante depois vocês calcularem o valor P. Né? O valor P. Ou então podemos calcular aqui. Vamos calcular o valor P? Já temos o Z observado, a gente vai usar isso, essa informação. Então, vamos apagar. O que é o valor P? O valor P é igual à probabilidade de rejeitar. No caso do a probabilidade de um valor mais extremo do que a estatística observada. Como a estatística observada foi 71%, então o valor mais extremo é a probabilidade da proporção amostral ser maior do que 0,71, multiplicado por 2, dado que H0 é verdadeiro. Dado H0. Vezes 2. Por que vezes 2? Porque o teste é bilateral. E a probabilidade de um valor mais extremo aqui está sendo calculada como sendo, por exemplo, unilateral à direita. Porque a estatística de teste observado foi maior que a hipótese. O valor está na hipótese. Se a estatística de teste observada fosse menor do que a proporção sobre H0, seria menor, né? Aí é como se fosse teste unilateral à esquerda. E essa probabilidade de valor mais extremo do que a observada é multiplicado por 2 pelo fato de ser um teste bilateral, e a distribuição normal era ser simétrica em torno da média, no caso aqui sobre H0. Então, a probabilidade da proporção amostral ser maior do que 71%, a ideia é a seguinte, ó, nós temos aqui a estatística, proporção amostral, a média é 50%, 71% é a estatística observada, a proporção observada na amostra, 0,71. A probabilidade da proporção amostral ser maior é essa região vermelha aqui, essa região de valores da proporção amostral. A probabilidade de ser maior vai ser essa área aqui. Vou chamar de alfa chapéu, que é o valor P. Que é o que eu procuro. Alfa chapéu sobre 2, né? Essa probabilidade. Isso aqui eu vou chamar de alfa, valor P dividido por 2. É melhor. No final, eu multiplico o lado direito por 2. O valor P dividido por 2. Então, quando eu padronizo, como a proporção amostral tem distribuição normal, quando eu padronizo, 50% vem para o centro zero. Zero. E a proporção observada vem para o Z observado. Z observado. Ela muda de escala.
E a região Z maior do que Z observada é essa linha tracejada aí para a esquerda, para a direita. A probabilidade é alfa chapéu sobre 2. Mas o P barra observado é 71%, é a proporção na escala original. E o Z OBS, o Z UDS é a proporção observada na escala 0,1 da normal padrão, que a gente viu anteriormente aqui, na escala, na região crítica. Ixi, o meu Openboard parou de funcionar. Será que eu perdi? Vamos ver, espero que não. Vamos ver se ele salvou alguma coisa. Sempre tem que aparecer algum probleminha. Vamos ver, eu acho que salva. Salvou. Então, o Z observado é 1,57. Nós já padronizamos a proporção observada. 1,57. 1,57. Então, dado o ponto, calcule a probabilidade. Ó, só que a probabilidade acumulada não é aqui para o lado direito, é de um ponto para baixo. Então, a gente vai calcular a probabilidade acumulada de Z ser menor que 1,57. Então, a gente vai na tabela, 1,57, positivo, tem que ir lá para a primeira página. Na linha de 1,5, vai até a coluna do 7. É esse aqui, 94,18. A probabilidade de Z ser menor do que 1,57 é igual a 94,18. 0,9418. Logo, alfa chapéu sobre 2 é 1 menos, né, a área toda, a probabilidade completa da área, a área sobre a curva normal do menos infinito a mais infinito é 1. Menos a área acumulada do 1,57, então fica 1 menos 0,9418. Isso é igual alfa chapéu sobre 2 é igual alfa chapéu sobre 2 é igual, vamos ver, 18. 8, 10 menos 8, 2. 9 menos 1, 8. 9 menos 4, 5. 9 menos 9, 0. 0,05052. Então, alfa chapéu é igual a duas vezes a probabilidade do valor extremo. 0,0582. Alfa chapéu é igual a duas vezes esse valor, duas vezes 0,0582. 0,1164. 0,1164. Ora, 0,1164 não é menor do que 5%, 0,05, que é o alfa, né? Se o valor P fosse suficiente pequeno, menor do que o alfa, nós rejeitaríamos H0. Mas ele não é suficientemente pequeno, né, quando comparado a alfa. Então, não rejeita H0. Não rejeita H0. Que é a mesma conclusão anterior. Tá? A gente só iria rejeitar a hipótese nula se o nível de significância descritivo, o nível descritivo do valor P
fosse menor que o nível de significância alfa. Ó, mas esse valor P, ele é alto. E eu não vou fixar, né? É alto, eu não vou fixar, tá, um nível de significância que seja maior do que o valor P, certo? Maior do que 11%, porque eu não vou fixar a probabilidade de erro tipo 1 grande, né? Eu só iria rejeitar se alfa fosse maior do que o nível de significância, aliás, nível descritivo alfa-chapéu, valor P. Mas eu não vou fixar nível de significância de 12%, por exemplo. A probabilidade de cometer o erro tipo 1 e 2%, 12%. Rejeitar H0, quando H0 é verdadeiro, com probabilidade de 12%. Não é prudente fazer isso. Tá? E a gente só rejeita quando o valor P é menor do que alfa. Ou, ao contrário, quando o alfa é maior do que alfa chapéu, que é o valor. É a mesma coisa. Vou colocar aqui, observação. Rejeitar H0 somente se o chapéu de 0,1164 for suficientemente pequeno, menor do que alfa, menor do que alfa, ou alfa maior do que alfa chapéu, de alfa chapéu, o valor P é 0,1164. Então, eu só iria rejeitar se isso acontecesse. Mas eu não vou fixar um nível de significância maior do que 11,64%, porque não é prudente a probabilidade de cometer o erro de um alto, né? Fixar um nível de significância alto. E por isso não rejeitamos a hipótese. Okay? Então, fica bem interessante, né? Esse exemplo já ilustra bem, né, a nossa aula, tá? Já deu um bom tempo de aula, por isso eu vou deixar, então, esse problema 2 com um exercício. Na verdade, eu vou passar uma lista de exercícios, além do nota, né, para vocês praticarem teste de hipótese. Então, basicamente, são essas ideias envolvidas com o teste de hipótese. Aí a gente faz a mesma coisa, né, um teste de hipótese para a média, quando a variância é desconhecida, só que utilizando a distribuição T de estudo. Eu vou colocar, gravar uma aula sobre teste de média para quando a variância populacional é desconhecida, usando, então, a distribuição T de estudo. Esse problema 2 eu vou deixar como exercício para vocês. E, havendo dúvidas, vocês entrem em contato pela sala de aula virtual ou, na próxima aula, a gente pode discutir o problema, ok? Então, é isso, pessoal, né? Alguma dúvida, alguma pergunta? Alguma pergunta? Ok, ok. Deu para compreender mesmo? Então, tchau, tchau, pessoal. Até a próxima. Vou interromper aqui a gravação. Até a próxima.